princípio del capítulo 11, dice Jesús y la oración. Vamos a leer a partir do versículo 1 ao 4. Lucas capítulo 11, versículo 1 ao 4. Aconteceu que estava Jesus orando em um lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como também quando ensinou a seus discípulos. E lhes disse: quando oreis, decid: Padre nosso que estais nos céus, santificado seja tu nome. Venga tu reino, haga-se tu vontade, como no céu, assim também na terra. El pan nuestro de cada dia, dá-nos hoje, e perdona-nos nossos pecados, porque também nós perdonamos a todos os que nos devem. E não nos meta em tentação, mas livra-nos do mal. Os irmãos sabem que esta semana que passou, essa semana, foi a Semana Universal de Oração. E confesso aos irmãos que eu estou muito contente, muito gozoso, muito dichoso também, porque aprendemos a palavra de Deus. Tivemos com alguns pastores. Martes foi em Goiânia, na igreja do pastor Aristides. Miércoles foi aqui. E jueves foi em Los Sauces. E terminamos ali em Goiânia, na igreja Bautista do pastor Pedro, onde ali, por alguns minutos, temos uma palavra de reflexão. E claro que nós outros estivemos ali em Guerres, foi uma bendição, e sabemos que a cada dia estamos aprendendo. É uma palavra que eu guardei em meu coração de um pastor, maestro nosso, na escola de teologia. Ele sempre dizia, para que nós nunca se olvidar de que sempre seremos um eterno aluno. Ou seja, sempre vamos estar aprendendo. Claro, isso busco eu em meu coração, e tenho certeza que os irmãos, com experiência, sabem muito bem, aunque há alguns irmãos que já têm uma idade um pouco mais do que a nossa, e sabem muito bem que todos os dias estamos aprendendo. Então, vemos que esses versículos, eles são muito importantes. Como já havia dito, que é um mensagem da Semana de Oração, é algo interno para a igreja, para que nós outros venhamos a estar preparados para enfrentar este mundo, para também ser testigo de nosso Senhor Jesus. Necessitamos nos fortalecer cada dia mais. E como podemos nos fortalecer? Através de sua santa palavra, através de los ayunos, através de las orações, e assim por adelante. Então vemos que aquele Senhor Jesus, que diz na Bíblia que ele estava orando em um lugar, por supuesto os discípulos viam Jesus como Hijo de Deus, pero viam Jesus como um homem diferente. Porque Jesus tinha uma mansedumbre, os milagros lhe seguiam. E claro, isso chamava a atenção de los discípulos.
E, claro, e Pedro bem, aunque quizás ele não tivera pensado o que passa com este homem. Que toda vez que sabe que vai orar, algo acontece, algo sucede. E isso chamou a atenção de los discípulos. Então, foi necessário chamar a Jesus e perguntar: Maestro, ensina-nos a orar como também ensinou a seus discípulos. E Jesus hizo aqui uma oração modelo, algo que parece muito sencillo, que é sencillo porque para falar com Deus não necessita ter uma formação acadêmica. Já digo aqui algumas vezes que o Espírito Santo ele entende a cada um de nós outros, independente de nossa cultura, de nosso conhecimento. Se falamos com um doutor, Deus nos escuta como doutor. Se falamos como uma pessoa de campo sem conhecimento, como um analfabeto, Deus também nos escuta da mesma forma. Porque diz na palavra que Deus não faz acepção de pessoas. Então, vimos aqui que esta oração ela é muito sencilla, pero trae para nós outros uma grande responsabilidade. Estava vendo aqui as canções, não? Canções bonitas que verdadeiramente llenan nosso coração de gozo, pero também llena o coração de nosso Deus de gozo, porque nosso Deus se alimenta de adoração. Por isso que a Bíblia diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Adoradores qual? Quem adorar a Ele em espírito e em verdade. Então, vimos aqui que o Senhor Jesus começou a ensinar, dizendo: quando oreis, decid, Padre nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. E começou a falar de uma forma simples, para que os discípulos entenderam que verdadeiramente Jesus queria que eles aprenderam. Eu queria destacar aqui um versículo, um tema que hablamos viernes ali em Ojana, e o tema é: perdoa-nos nossas deudas, como também nós outros hemos perdonado a nossos deudores. Vimos que a oração que Jesus está ensinando aos discípulos, como uma oração sencilla, pero vimos que quando Jesus não começou a ensinar aos discípulos, sei que esta oração, por supuesto, estava de acordo com a vontade de Deus. Porque empieza, e na realidade, esta oração empieza com adoração, com reconhecimento. Porque ele começa a dizer: Padre nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, é uma forma de adorar, reconhecer a Deus como Deus todo-poderoso. Pero, enquanto estava Jesus ensinando os discípulos, e hoje nós aprendemos também acerca da oração, que quando estamos em casa, que dobramos nossa rodilha, ou quando estamos sentados para comer alguma coisa, ou no trabalho, quando chegamos nesse momento, passamos a orar: Senhor. Temos que começar com a adoração, reconhecendo a Ele como Deus todo-poderoso. Pero vemos que esta oração, Deus, Ele aceita. Nos primeiros versículos, na primeira forma de adoração, Deus aceita sem nenhum problema, porque temos que reconhecer a Ele como nosso Padre e temos que santificar, ou seja, temos que adorar a Ele.
E vemos que sigue dizendo: santificado seja tu nome, venga tu reino, hágase tu voluntad. Deus também está de acordo com este tipo de oração, porque Ele é que tem que ser Senhor de nossa vida. A vontade dele é que tem que prevalecer sobre nossa vida, não porque nós somos servos de Ele, somos hijos. Pero hasta aqui o Senhor está de acordo. Como diz também: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el versículo 3 dice así: y el pan nuestro de cada día, danos hoy. Dios también está de acuerdo. Porque la Biblia dice que Dios da la lluvia tanto para los buenos como para los malos. Tanto para los impíos como también para los justos. Dios da salud también para los impíos como también para los justos. Da alimento. Pero vemos que no versículo 4 hay un pedido de oración que es condicional. Que dice: perdona nuestros pecados. Pero vimos que el Señor Jesús sigue diciendo: porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Si nosotros centralizamos en ese tema, vimos que existe una necesidad espiritual en nosotros. Porque vimos que esta oración es algo espiritual, porque nuestro Dios es espíritu. Y para que Dios venga en la realidad escuchar nuestra oración, tenemos que también ser espiritual. Y vemos que nosotros estamos delante de un Padre Santo, que está pronto a perdonar nuestros pecados, por supuesto. Pero no podemos nos olvidar que para que Dios venga a perdonar nuestros pecados, tenemos también que perdonar a los demás. Às vezes, amados, existen cosas en nuestra vida. Às vezes passamos por situações que muitas das vezes não entendemos. Passamos por dificuldade, passamos por lutas. E às vezes temos um propósito e não alcançamos. Por quê? Há coisas que muitas das vezes impedem de nós outros receber as bendições de Deus. Vimos aqui um exemplo que quando Jesus veio ao mundo, ele veio com um propósito. A Bíblia diz que ele veio para os suyos, pelos suyos não receberam. Pelos todos aqueles que receberam, deram direito de ser hijos de Deus. E ele também veio para cumprir a lei, algo que estava fora de nossa possibilidade, porque não podemos, é impossível. E vimos que em Lucas, em Mateus capítulo 5, versículo 17, ele pensa dizendo assim: não penseis que é venido para abrogar a lei e os profetas. Não é venido para abrogar, sino para cumprir. Jesus veio para cumprir a lei por causa de mim, por causa de cada um de vocês. Ele veio cumprir a lei por nós outros, porque nós outros não havia nenhuma possibilidade. Pero vemos também
¿Cuál es el primer mandamiento? Es amar a Dios de todo nuestro corazón, de toda nuestra mente, de toda nuestra alma. Y el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a sí mismo. E esses dois mandamentos, esse segundo mandamento, que é amar a nuestro prójimo, está mantido aqui na oração de Jesucristo, na oração do Padre Nuestro. Porque se nós verdadeiramente amar nosso prójimo, ou seja, nosso vecino, nossos parentes, aqueles que muitas vezes não conhecemos, que passam ao nosso lado, nossos colegas ou amigos de trabalho, é uma missão de amar a eles como a nós mesmos. Às vezes, amado, nós nos equivocamos, projetamos coisas que muitas das vezes traem prejuízo para nós mesmos. De acordo com quantas vezes nós tentamos fazer alguma coisa e não deu certo, tivemos prejuízo, e de qualquer forma perdonamos a nós mesmos e seguimos adiante. Por isso que o próprio Senhor Jesucristo falou acerca do segundo mandamento para amar nosso próximo como a nós mesmos. Uma, porque se nós não perdonar nosso próprio, não teremos como se acercar a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz assim: portanto, se trai tu ofrenda ao altar, e ali te acuerdas de que tu irmão tem algo contra ti, deja ali tua ofrenda delante do altar, e anda, reconcilia-te primeiro com tu irmão, então se vem e apresenta tua ofrenda. Aqui está. Como podemos se acercar a Deus? Esta ofrenda aqui está falando de nós mesmos, porque nosso corpo é templo de Deus viviente, e que esse corpo tem que estar santo quando chegar na presença de Deus, porque dificilmente é Deus escuchar nossa oração se nós não estivermos com nosso irmão, com nossa irmã, com nosso vecino. Isaías 59. Versículo 1 e 2. Diz assim: e aqui que não se ha acortado a mão de Jeová para salvar, nem se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aqui estamos. Muitas das vezes não entendemos por que passamos por alguns momentos difíceis, como se Deus nos estuviera escuchando nossa oração, pero Deus está. Deus está escuchando nossa oração, por supuesto. Há uma pessoa, por exemplo, que não é cristiana, que aunque diga clamar a Deus, Deus está escuchando, porque nosso Deus não é surdo. Pero esta palavra que está dizendo que Ele sus manos não estão, não se acordar, para que não pueda salvar, ou seja, que não pueda bendecir. Es que a mão do Senhor está abierta.
transmitir e seus ouvidos não estão tapados, não estão gravados para que não pueda ouvir, ou seja, para que não pueda atender nossas necessidades. Então, é importante, já eu digo aqui, algumas vezes, é necessário nós entrar nessa dimensão e começar a entender o que Deus requer de nós. Quando nós vamos começar a entender e entrar nesse mundo espiritual, e na dimensão espiritual, as coisas começam a cambiar em nossa vida. E vamos poder sentir a presença de Deus. Vamos poder ter essa intimidade com Ele. Mas é necessário nós outros perdonar. É necessário. Nos custa um pouco. Não é fácil. Porque vivemos no mundo que as pessoas já não estão mais se entendendo. Não podemos virar para as pessoas que as pessoas já começam e na verdade se enfadar com nós outros. Esses são tempos difíceis que dizem a palavra de Deus. Mas nós outros que somos na igreja temos que tomar muito cuidado para que nós outros não venhamos a se contaminar. Pastor Pedro estava dizendo numa cerca de viernes acerca dos terroristas estão matando pessoas inocentes. Claro, quizás nossa oração não seja: Senhor, mata este homem, destrói esses terroristas. Deus não é assim. É ao revés. Temos que orar para que o Senhor me dê entendimento a isso, que eles pensam que está fazendo bem. Deus nos é chamado para nós outros obedecer. Nos cuesta um pouco, pero se nós outros, na realidade, seguir as huellas de Cristo, seguro que vamos ter uma vida santa na presença de Deus. E vamos ter essa liberdade de quando começar a alabança, vamos sentir o desejo de alabar o Senhor, de estar em sua presença. Mas é necessário perdonar-nos. Não podemos olvidar um pouquinho, depois nós outros virar um pouco para trás. E vamos ver que nós outros éramos antes. O Senhor nos amou de uma forma muito especial. E hoje estamos aqui. Nos nombrou como igreja, como nação santa, como sacerdócio real. Teremos muitos títulos. Não sei se chama aqui divisa, não. O soldado tem divisa, não sei se chama divisa aqui. Não sei se chama. Teremos muitos títulos aqui, porque Deus nos ha dado, por seu amor, por sua misericórdia. Pelo secreto da oração do Padre Nuestro está em perdonar. Aqui está o secreto. E esse pedido é condicional. Se eu quero receber de Deus perdão, tenho que perdonar. Vamos aqui para o Evangelho de Mateus, capítulo 18. A Bíblia habla de um rei. 18, versículo 21 a 23 a 35. Eu não vou ler tudo, pero vou ler aqui uma parte, diz assim: como qual o reino dos céus é semelhante a um rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, lhe foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Na época era muito dinheiro, muito dinheiro. A esse, como não pudo pagar, ordenou seu senhor vender e a sua mulher e filhos e tudo o que teria para que se lhe pagasse a Deus. E disse: então, se aquele servo prostrado lhe
Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y dice la Biblia que aquel Señor, conmovido de misericordia, perdonó la deuda de aquel hombre. Pero el versículo 28 dice: pero saliendo aquel siervo, aquel que había sido perdonado por el rey, dice assim: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conservos que le debía 100 denarios, poco dinero, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su conservo, prostrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la casa hasta que pagase la deuda. Vimos aquí un grande ejemplo. Aquele homem debia 10.000 talentos e foi perdonado. Pero su conservo debía 100. Pero él no quiso perdonar. Eso es un ejemplo para nosotros. La Biblia dice que nosotros pecamos todos los días. ¿De acuerdo? Es la Biblia que dice, y es verdad. A través de pensamientos, de palabras, de obras. Y cuántas veces nos llegamos delante de Dios pedindo perdón, pero muchas veces no queremos perdonar a nuestro hermano. Y muchas veces nuestra deuda con nuestro Dios es mucho grande que nosotros no podemos pagar. Pero nuestro semejante quizás tenga una deuda tan pequeña, insignificante, pero muchas veces no queremos. Si perdonamos, Cristo también perdonará a nosotros. Hermano, Dios tiene cosas grandes para nosotros. No podemos parar, tenemos que seguir adelante. Tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable, para que nosotros venga en la realidad conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Es que dice en Romanos capítulo 2. Y estamos aquí para ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que perdonar. Aquí está el secreto para nosotros obtener una vida de victoria. Siempre. Aquí está el secreto. Es difícil. Pero Dios está con nosotros. Porque el propio Señor Jesús diciendo que tenemos que ser santos como nuestro Padre que está en el cielo es santo. ¿Y quién puede santificar? Su palabra. Si venimos aquí, es porque Dios nos ama. Si estamos aquí, es porque amamos a Dios. Si estamos aquí, es porque tenemos una necesidad. Y Dios quiere bendecir nuestra vida. Pero tenemos que entrar en esta dimensión. Tenemos que pedir al Señor que nos dé condición y capacidad
a perdonar. Vamos colocar de pé, por favor.